Por fim, outro aspecto da oratória, o auditório. Então, geralmente são heterogêneos. Então, o que você faz? Então, vai estar misturado, vai. Foca na média, tá? Não distancia muito da média, não. Então, numa igreja, não pregue só para mulheres, a não ser que o Espírito te toque para lá. Gente, o Senhor está me dizendo que existe uma palavra para mulheres, para mães, para pais, para... Ok, deixa o Espírito agir. Não, aí melhorou pro pregador, né? Mas assim, numa situação normal, né, vai na média, tá? Idade, você tem níveis completamente, né, você vai ter da criança de 0 a 100, né? Então vai na média. Nível sociocultural e intelectual, mesma coisa. Então, pergunte para você mesmo. Você vai ministrar, pergunte para você, quem é o seu público? Quem vai te ouvir? É um público heterogêneo ou homogêneo? Então é um congresso de mulheres, a sua palavra vai ser para quem? Pronto, acabou, né? Qual a expectativa do seu público? Mas eu vou pregar para as pessoas, ou eu vou pregar aquilo que Deus quer que eu pregue? É óbvio que você vai pregar aquilo que Deus quer que você pregue. Evidente. Mas eu preciso perceber, eu preciso entender. Aquela igreja tem um nível de atenção baixo. Eu vou ignorar isso? Não posso. E tem igrejas que são assim. Tem igreja que tem... A igreja tem TDAH. É inacreditável. Uma coisa assim... Não é uma pessoa. Tem igreja que a igreja inteira tem. Entendeu? Você não pode, se você fizer uma piada quinta série, a igreja inteira vai e não volta. Passar uma criança chorando, acabou, a igreja faz assim. E não volta mais. Então, pô, vou ignorar essas características? Não posso, tá? Então aqui está dizendo a respeito disso. Como você pode atender essa expectativa? Então, a expectativa de atenção, de comunicação e etc. Tá bom? De quanto tempo você dispõe para transmitir a sua mensagem? Eu já vi muito pregador se lascar. Porque ou preparou uma mensagem muito curta, ou preparou uma mensagem muito longa. Tá? Acontece, assim como em aulas, às vezes acontece, de você preparar uma aula e você dá a aula em 10 minutos. Você fala, e agora? Acontece. Né? Então, por isso, deixe, pelo menos na pregação você tem o Espírito Santo, na aula também tem, mas o Espírito Santo aqui está de uma forma mais latente, né? Mais pujante, nos conduzindo. Tá bom? Mas leve-se em consideração ao preparar o seu esboço, tá? E pratique, ok? Capítulo 8, vocês estão percebendo que eu estou seguindo exatamente o módulo, tá? Os capítulos aqui são os mesmos do módulo de vocês, tá bom? O orador e o... Oi? Não? O orador e o público. Perfis da qualidade, da personalidade, perdão, do orador. Tem oradores que são muito espirituais. Tem oradores que querem trazer muita lição moral, muita lição intelectual, muito de psicológico. Tá? Dica em geral: submeta o que você é, o que você sabe ao Espírito Santo de Deus. Fale sobre a palavra e fale bem menos ou nada de você. Use você se for dar algum testemunho, algum exemplo, alguma coisa do tipo. Isso vale aquela máxima que se fala sobre a comunicação verbal, né? Fale, como é que é? Muito sobre ideias, pouco sobre você e nada dos outros. Já ouviram essa frase? Né? Então assim, na pregação, fale tudo sobre Deus. Ok? Pouco sobre você e não fale dos outros. Né? Ok? Então tenha cuidado com isso. Então fale menos sobre você. Tá? Então se você é uma pessoa que puxa muito para o intelectual, submeta isso a Cristo. A palavra principal é a palavra que vem do Espírito. Eu já ouvi muito pregador que usa terminologias que são incompreensíveis para a maioria das pessoas. Então a melhor pregação não é aquela mais bonita, aquela mais bonita você põe no YouTube, sei lá, entendeu? Mas não, a pregação que é a mais efetiva é aquela que fala o coração do pecador, aquela que transforma o comportamento, a vida, traz da morte para a vida. Essa é a pregação, ok? Não é a pregação que você usa um monte de palavra bonita, isso não quer dizer nada, ok? Então cuidado com isso. Entretanto, descubra o seu estilo, não fica copiando. Pode ser que Deus, pode ser não, Deus quer te usar do jeito que Ele te criou. Amém? Então, infelizmente, tem algumas denominações que prezam muito pelo estilo padrão. Tá? Você ouve aquele camarada pregando, você sabe, é da igreja, tal, ok? De tal lugar. Eu não vejo lógica nisso, ok? Talvez para quem está mandando na parada toda seja interessante porque ele nivela e diminui o problema, ok? Não surge ninguém que vai concorrer, entende? Mas eu não percebo o Espírito Santo nos usando de uma forma engessada, padrão, entendeu? Então assim, não imita ninguém não, deixa Deus te usar do jeito que Ele te fez, submeta a sua personalidade a Cristo.
pode ser que naquele lugar que ele te plantou precise exatamente de você. E deixa Deus te usar. Porque se você quiser ser igual a alguém, provavelmente você está interrompendo aquilo que Deus te criou para fazer. Tá bom? Então, encontre o seu estilo, mas, por favor, fica a dica, não seja tão estranho. Tá bom? A não ser que você realmente... A não ser que você realmente tenha sido chamado como João Batista, que era bastante estranho, né? Mas Deus chama pessoas estranhas, né? Eu me considero um pouco estranho. Eu sempre falo isso, que eu era muito presbiteriano para a Assembleia, muito pentecostal para os reformados, e eu sempre fui muito estranho nos lugares. Mas, e aí de novo, o exercício é, Senhor, qual que é, né? Qual que é a minha praia? Onde o Senhor quer me usar? Né? E existe um lugar. Existe, aqui eu não estou dizendo um lugar geográfico, estou dizendo um lugar operacional do Espírito Santo, tá bom? Tá? Então só seja estranho na presença, né? Entra na estranheza dele, mas seja mais, né? Precisamos de qualquer forma desenvolver autoridade, a nossa autoridade é resultado da submissão ao Espírito Santo. Então, onde você vai alcançar o maior nível de autoridade na palavra? Não é no volume, não é na impostação de voz, não é o tanto que você pula, sapateia, rodopia, faz cortador de cana ou helicóptero. Não, é o quanto você se submete ao Espírito Santo. Ok? Então, é submissão ao Espírito Santo. Amém? Então, não é estética. Não é a estética que vai dizer se você tem autoridade ou não no que você está dizendo. Tá? É o quanto você está submisso ao Espírito Santo. Tá? Não é tanto quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Entende? Porque tem muita gente que fica muito preocupado, eu quero mais. Queremos mais, todos nós queremos. Mas o quanto ele tem de mim? Exato. Entende? Porque a gente canta muito, né? O meu tudo te entrego, não sei o que. Entrega nada. Entrega nada. Comece a entregar um pouco mais. Ok? E sinceridade. Sinceridade vocês já devem saber, né? Você tinha os vasos lá na Grécia Antiga. E aí tinha uns que vinham de porcelana meio rachadinho. Eles pegavam cera, passavam no vaso para disfarçar a cera. Para disfarçar as trincas. Né? E aí quem queria vender o vaso mais caro escrevia embaixo, sincera. Ou seja, do jeito que é. E daí vem a palavra sincera. Ou sinceridade. É você do jeito que você é. Ok? Então sejamos sinceros. Ok? Quando você ouve um pregador perfeitão, né, uma pregadora perfeita, você fala, nossa, eu nunca vou conseguir ser igual essa, né? Igual esse daí. Meu Deus, que coisa linda. Não é não. Não é não. Não é, sabe por quê? Porque Deus usa quem não presta, porque não tem outro tipo de gente. Tudo bem? Amém, irmãos? Amém? Deus só usa quem não presta. Não tem outro tipo de gente para Deus usar, tá? Então, aí as regras de Aristóteles. O êxito da comunicação depende da sinceridade do orador. Isso aqui é aristotélico, não é cristão, tá? Um bom orador demonstra conhecimento, óbvio. A oratória é um meio de comunicação e não de exibição, então isso vale muito pra gente, tá certo? Então o camarada que vai para ser um orador porque ele quer se exibir, normalmente ele cai do cavalo, como diria a nona, né? O propósito ao falar é receber a atenção do público, de novo para Aristóteles, tá? Para um orador cristão, o propósito de falar é servir ao Espírito Santo de Deus, não é receber a atenção de ninguém. Então pode ser tem um dia que ninguém te dê atenção, mas se Deus falou a uma pessoa, amém. A eficácia no discurso depende em grande parte da naturalidade dos nossos gestos. Isso também faz sentido. Então assim, como ser natural? Né? Como não transparecer tanta técnica? Né? Quando fazer que isso seja tão natural para você que pareça fácil? Então, quando você vê um pedreiro, um cara que você fala assim, essa parede aí eu aliso. Ele está fazendo, não, o cara sem ver direito, eu também faço. Vai lá e faz você. Certo? Por quê? Porque ele parece fazer fácil. Entende? Então, quando você domina a técnica, quando você parece que está fazendo aquilo sem pensar, não. Teve muita oração, muito joelho no chão, muita técnica, muito treino, muita pregação que não rolou, que você se perdeu, que foi horrível, você voltou chorando para casa, chorou no chuveiro, no travesseiro. Ok, é isso. Tá bom? Orador e público, a postura do orador. Tudo isso daqui é importante, tá, gente? A cabeça, camarada que está assim o tempo todo, tá? A boca, toma cuidado, né? Com tudo. Mulheres, batom, homens,
Toma cuidado, às vezes está rindo muito, às vezes não ri nunca. Tudo isso importa. O dente importa. Tudo isso importa. Por quê? Eu preciso tirar as distrações do público e fazer o público focar mais na mensagem, na palavra. Tá bom? Aqui a gente vai falar muito sobre isso, a importância do sorriso, a comunicação visual, então olhar para todo mundo e também se preocupar com o que as pessoas estão vendo. Tem umas pregadoras aí no YouTube, no Instagram, que Jesus Cristo, né? Que a pessoa tá ali para aparecer, não para comunicar nada. Ela tá comunicando outra coisa, porque sempre está comunicando, mas não é o conteúdo da palavra, tá? Roupas e acessórios diz respeito a isso. Então, não usa roupa muito chamativa, usa roupa mais neutra, ok? Uma roupa, né, ok, de bom gosto, mas mais neutra. Não uma coisa que vai ficar chamando a atenção, tá? Dentro disso que você falou, tem não lembro o que é certo, que fala que até o tom de cores influencia. Totalmente. Quando você quer que a pessoa tenha mais atenção, você usa determinada cor. Totalmente. Sim, totalmente. Um vermelho, um batom rosão. Não, digo até para o próprio palestrante. Para o próprio palestrante. Sim. Então você quer um tom khaki, ele vai gerar Tem. Sim. Os tons que vão mais que vai mais pro azul. Então, tipo assim, tem um cinza que ele, na composição dele, ele tem um pouco de azul. Normalmente o azul ele capta a atenção. Então ele puxa a atenção. O verde, mesma coisa. Por que o quadro negro é verde? Já pensaram nisso? Porque o verde atrai a atenção. Não entendi. Sim, porque gera fome, necessidade, consumo, exatamente. Entendeu? Então tudo fala, as cores falam. Ah, mas existe o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo disse, Deus falou para Moisés para botar a cortina azul no tabernáculo, então tem a ver. Tá? Então olha direito para isso. Mais tranquila, exatamente. Tá? Cuidado com estampas, né? Então a não ser que você não vai no culto missionário, né? Cuidado com estampas. Tá? Não esbanja muito, tá bom? Voz, dicção e pronúncia, andamento e ritmo. Cuidado para não falar muito rápido, mas também para não falar muito arrastado. Tenha diferenciações de velocidade, porque isso vai trazer fluidez, tá? Então aquele cara que fala morrendo, ninguém aguenta. Mas aquele cara que tá todo mundo sem fôlego, gente, respira, ô abençoado, né? Respira para eu respirar também, né? Pelo amor de Deus. Jogador, narrador de futebol, Dialeto também, a pessoa fala uma coisa de dialeto. A gente, não é a mesma coisa, isso está aqui em algum lugar, olha só. ênfase, então assim, dê ênfase no que é importante, ok? Faça as pausas intencionais, mude o volume, né? A velocidade, a pronúncia. Pronúncia aqui eu estou falando sobre erros mesmo de pronúncia, tá? E tem gente que tem vícios de falar coisa errada. Coloquei aqui, por exemplo, mendigo, não é mendigo, é mendigo, ok? Advogado, né? Então assim, pode ser que tem gente que não perceba, mas isso me dói lá no fundo da minha alma. E aí para eu voltar, e aí é um problema meu, eu sei disso, me perdoa. Mas falou advogado, eu vou demorar uns 5 minutos para voltar. Perdi a bênção, certeza. Mendigo, não dá, me judia, né? Erro de prosódia, então assim, a maioria das pessoas fala rubrica, fala rúbrica, né? É rubrica que se fala, né? Então a abreviação da assinatura, né? É rubrica, tá? Quando você passa uma palavra do singular para o plural, normalmente ela muda a sílaba tônica. Então você fala ovo, mas o plural de ovo não é ovos, é ovos, ok? E então assim, cuidado, né? Vai direitinho, que é bênção, tá? Vai direitinho. Vocabulário, aí entra na questão de manias, né? Gírias, coisas do tipo, então, regionalismos. Então, de novo, você vai pregar lá no Recife, aí você vai lá, naquela rapariga, mano, esquece, acabou o culto. A rapariga não é um palavrão. Rapariga no rádio, na televisão, eles colocam pi. No Nordeste do Brasil, certo? Então cuidado, tá? Linguagem coloquial, então procura não usar, procura equilibrar bem linguagem coloquial versus linguagem padrão ou norma culta, porque muito malandrez no púlpito não vai dar certo. Você não precisa ter aquele discurso acadêmico. Nós falamos na semana passada, a diferença entre discurso acadêmico, discurso jurídico, do discurso professoral. No púlpito não é um discurso acadêmico, ok? Você não está convencendo a banca do mestrado, do doutorado, não é isso. Mas não tenha um falar, né, malandrez, ok? Então muito cuidado com isso.
Tá aí. Gírias, palavrões, nunca, jamais, nem entre aspas, nada, nunca, ponto. E cuidado, porque nem tudo que para você é normal, para alguém pode ser palavrão. Principalmente quando você está falando de gerações muito diferentes. Às vezes você tem alguma coisa que pode chocar alguém de mais idade. Então cuidado, pense bem, teste, tá? Termos incomuns, então palavras muito técnicas, isso é mania de teólogo. O cara vem pregar, hoje o Senhor vai falar com a igreja sobre a hamartiologia, porque o irmão está fazendo o que não deve, porque pela hamartiologia... Mano, você não precisa falar, nós pecamos, né? Não precisa, mas também, entende? Vai direitinho, fala bonitinho, né? Então, termos técnicos, chavões e frases prosaicas, que é isso? Frase pronta, feita, você pode usar uma ou outra? Pode, mas assim, tem gente que é só uma coxa de retalhos de frases bonitas de efeito, né? Ainda nem da fonte. Não, pois é, exato, porque depois que você repetiu, não, né? Não, Beleza. a frase você conhece Com ele, autor, tá falando como se fosse dele, Então, assim, menos, né? Tiques e maneirismos, o que é isso? É o cara que repete sempre a mesma coisa, né? Então, não sei vocês, mas eu na quinta série a gente fazia como é que chama? Que ia marcando as... Enfim, a gente contava quantos nés a professora de história falava, tipo, fazia o bingo. Aí a cada 50 alguém gritava, entendeu? É sério. Então, nos 50 nés alguém gritava, entendeu? Então, tem gente que é assim, né? Então, cuidado com isso incomoda, tá? Isso rouba a atenção das pessoas. Né? Hoje em dia tem... Né? 3. Tem gente que hoje em dia está muito na moda o faz sentido. Então o cara faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? Tá comigo? Agora sim, tá comigo. Então cuidado com isso. Ora. Isso. E aí fica... Roda, volta no né, no então, por aí vai. Erros de gramática, por favor. Fale com naturalidade, tá? Procure falar com naturalidade, para isso precisa treinar, tá? O uso do microfone, saiba usar. Então, se você virar o microfone para as caixas, vai dar microfonia, ok? Pelo amor de Deus, né, irmão do som? Os midianitas sofrem, coitados. Cuidado, o microfone muito colado na boca, fica aquela voz de, sei lá, narrador de qualquer coisa, 10 centímetros aqui da boca, ficar bonitinho, tá? Vai funcionar legalzinho se for o microfone normal. Se for de cabeça, você vai ter mais liberdade com as mãos, é melhor ainda, tá bom? Se for o pedestal, se você vai pregar numa igreja que o pedestal é fixo, peça. Se você vê que o pastor não tirou do lugar, não tira não. Se você tiver muita necessidade de tirar, peça. De preferência fora do microfone, porque se ele disser não, você não vai passar vergonha. Fica a dica. Tudo bem? Tá? Tem de tudo. Precisamos ser sábios, tá bom? Cuidado com câmera, gravação. Então, assim, tá gravando, não fica falando pra câmera. Conversa, a prioridade é de quem tá aqui, ok? Mas, hoje em dia, tem algumas igrejas que já se habituaram bastante com a questão híbrida, né? Então, o culto está sendo transmitido online. Aí é diferente, aí cabe. Só que assim, já está posto, está combinado. Irmãos, nosso culto aqui está sendo transmitido online. Então, irmãos, para você que está em casa, abra a sua Bíblia, dê oferta no QR Code, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Mas são casos e casos. Tudo bem? Ok? Ok. Né?